Shalom! Bora maratonar um pouquinho aqui? Canal Maria Ruas, desconectar para conectar. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre Ana e Eucana. E vamos falar um pouquinho aqui sobre os templos formosos. Os templos onde muitas pessoas vão buscar aquilo que vai destravar as nossas vidas. Mas alguma coisa que a gente está buscando para destravar a nossa vida, a gente vai dentro das igrejas, dentro dos templos. Só que muitas pessoas vão preparadas para ouvir e absorver e gerar frutos. E muitos vão para ouvir e fingir que não ouviu. O inimigo vem e come a semente que ouviu dentro dos templos formosos, como aconteceu com Ana por muito tempo. Você sabe que essa história de Ana e Eucana, o Eli, o profeta da época, ele abençoava o Eucana, o marido da Ana, e profetizava na vida deles. Mas a Ana, desatenta, no início, a Ana era desatenta e ela voltava para a casa dela, que deveria ser um templo de adoração, adorar em espírito e em verdade. Ela deixava se influenciar pela boca maligna da Penina, porque a Penina era um acusador na vida de Ana. A Penina representava ali alguém que perseguia, como existe nas nossas vidas hoje. Às vezes você vai dentro da igreja, dentro de um templo, você ouve uma palavra que aparentemente você vai colocar em evidência na sua vida, aparentemente você vai viver aquilo que você está ouvindo, mas vem o acusador e te acusa. Por que te acusa? Por causa dos laços de alma, os laços de alma que te prende. Aquela questão que a falta de sabedoria, a falta de entendimento e de conhecimento como funciona a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, para muitos, é complicada, para muitos é simples e para muitos é um mistério que precisa ser desvendado. Mas a palavra de Deus é uma questão de você conhecer a realidade e você saber manuseá-la. Mas você sabe que chegou uma hora que a Ana falou: peraí, eu vou buscar o conhecimento da verdade dessa palavra que o profeta Eli está ministrando na minha vida. Eu pergunto para você, você está despertando por muitas palavras que você está ouvindo, tanto na rede social quanto no templo que você frequenta? E nós somos a igreja está em comunhão, em comunicação, ouvir o que diz os profetas, você meditar na palavra para saber que o que está saindo da boca dos profetas é realmente a palavra de Deus, é a ministração da palavra de Deus, é a sabedoria. Sim, porque a sabedoria está escrito na palavra, mas nem tudo que está escrito na palavra a gente consegue discernir. A gente só consegue receber a sabedoria e espírito de revelação quando você se coloca em oração. Oração é uma comunicação, é uma restauração, um restabelecimento para você abrir os teus ouvidos e ouvir aquilo que vem do céu, aquilo que vem do Deus Altíssimo. Então foi essa questão que aconteceu com a Ana. Com Ana, quando ela se colocou disponível para conhecer a verdade, para conhecer profundamente o que estava sendo ministrado na vida dela. A Ana se levantou ferozmente com a espada na mão depois de uma oração de guerra. A Ana ficou feroz e ela chegou na casa dela e falou assim: esse acusador não tem mais voz dentro da minha casa. Esse acusador chamado Penina não levanta mais a voz dentro da minha casa, porque a minha casa é o meu templo de oração. A minha casa é a oração e eu sou um altar de adoração a Deus. Eu sou um altar que contempla, que busca, que recebe do céu para a terra aquilo que Deus já tem reservado para a minha vida.
Mas você sabe que lá no capítulo 2 de 1 Samuel, no capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 20, diz o seguinte: Eli, aí ela continuou indo no templo. Aí diz o seguinte: Eli abençoava Eucana e sua mulher Ana e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu a Deus. E voltavam para sua casa. Você sabe que a Ana, depois do primeiro milagre que ela criou o filho na casa de Deus, Deus abençoou ela com mais filhos. Eu pergunto para você, será que não está faltando isso na tua vida hoje? Você aprender a manusear a espada e se levantar ferozmente e oferecer no altar aquilo que Deus colocou em tuas mãos para que você tenha as novas bênçãos. Sim, porque na palavra de Deus diz que a gente dá a Deus o que é de Deus e a gente dá a César o que é de César. Quem é César? César é o imposto que nós pagamos aqui nessa terra, porque nós temos que pagar imposto nessa terra. Mas o que é dar a Deus o que é de Deus? A nossa integridade, a nossa dignidade, o nosso comportamento, a nossa vida de estilo de vida de reino. A gente dedicar, amar a nossa vida para aprender a amar os próximos, porque ninguém nasce amando os próximos. A gente aprende conforme a gente vai buscando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus primeiro é ministrada na nossa vida, para depois a gente ser um porta-voz nessa terra, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós somos humanos e nós somos porta-voz de um para os outros, de nós para os próximos e dos próximos para nós, porque esse é o reino. Isso é como Deus criou a humanidade e já preparou as boas obras para que nós andássemos por ela. Isso está escrito lá no livro de Efésio. Efésio é um ministério que nós precisamos tomar conhecimento e saber que a nossa luta não é contra Penina, não é contra aquelas pessoas que foi usada pelo acusador. A nossa luta é nas regiões celestiais. E você só entra nas regiões celestiais quando você tem integridade física. Você se torna um altar de adoração e você entende que a nossa luta é nas regiões celestiais, que nós entramos nas regiões celestiais coberto pelo sangue de Jesus para a gente derrubar principado e potestade e a língua do acusador que está usando pessoas nessa terra contra nós. Aí vem também a questão do perdão. Você sabe que o perdão é uma chave importante que te dá respaldo. Você sabe que a dignidade do corpo, da alma e do espírito é uma cobertura pelo sangue de Jesus para você se manter debaixo das asas do Altíssimo a partir do momento que você entrega a sua vida para o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Você sabe que as pessoas têm umas manias de viver num sistema que mudou o nome do nosso advogado fiel para Jesus. Só que está na hora da humanidade acordar e tomar ciência que Yeshua HaMashiach é o nosso ajudador. Ele é o nosso socorro diário. Ele é o único que intercede por nós. Ele é o sangue derramado e nós somos a terra que clama o sangue de Yeshua HaMashiach e Deus ouve e sara a nossa terra. Nós somos a terra, nós somos feitos do pó, mas esse pó é regado com o sangue de Jesus. Mas toda vez que você se envolve com peninas, toda vez que você se envolve com o sistema dessa terra, com o sistema religioso, com aqueles templos formosos, e você vai no templo só para pedir, e você nunca coloca em evidência na sua vida, você não sabe o que é lei, andar na lei para estar debaixo da graça, você faz da sua casa um templo das trevas, ao invés de você fazer da sua casa um templo de adoração a Deus.
Agora vamos entrar numa questão aqui muito claro, porque esse canal aqui é para você desconectar. Aqui é para você desconectar do sistema religioso, é para você desconectar da ignorância, é para você desconectar das trevas, para você aprender a conectar com o sobrenatural, para você aprender a saber o que é a sua casa, que é um altar de adoração a Deus, principalmente você, que é um corpo, que é um altar de adoração a Deus. Agora, você sabe que tem muitas pessoas que elas gostam de frequentar templos, chamado de igreja, e a sua casa é um altar de adoração às trevas? É isso mesmo. A pessoa se torna, bebeu o cálice da religiosidade e a sua casa, o seu corpo, é transformado num altar para adorar trevas, para adorar aquilo que nasceu nas trevas. Você sabe que tem muitas pessoas que falam assim: eu tenho fé, Deus é meu Deus, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Aí você olha para a vida dela, ela frequenta a igreja, frequenta os templos e a vida dela não tem evidência que ela tem fé. A casa dela não tem evidência que ela tem fé, porque a casa dela não toca louvor, mas toca música mundana. A casa dela não faz o quiduche, não faz a ceia, mas tem mesa para o diabo. A casa dela, a alimentação não é uma alimentação de filha de reino, mas é uma alimentação com coisas sacrificadas a ídolos. Então eu pergunto para você, será que você não é uma simples religiosa? Frequentando templos, mendigando dentro dos templos, e você não entendeu ainda o que significa Israel. Voltar para Israel, voltar para o primeiro amor, ser restaurada para haver um avivamento na sua vida, nas nossas vidas. Você sabe que tem muitas pessoas que elas estão igual Ana, ouvindo o que diz a Penina, ao invés de se levantar ferozmente, aprender a manusear a espada. Aí eu pergunto para você, será que você não está morrendo com a sua própria espada? Será mesmo que você sabe manusear a palavra de Deus como é na raiz? Será que você conhece a raiz? Será que você conhece o fundamento da fé? Será que você conhece o pão nosso de cada dia? Será que você sabe o que é voltar a praticar o primeiro amor? Que é andar na lei e estar debaixo da graça? Aí vem um sistema maligno do quinto dos infernos, diz para você: a Torá, o Antigo Testamento já foi anulado. Você sabe que isso daí é a voz da serpente encantadora na tua mente, que usa homens gananciosos, fúteis, inúteis, filosofias culturais mundanas para te iludir e não deixar você ter uma restauração de identidade e não deixar você ser curada da tua alma fragmentada, que você sofreu um impacto desde que você nasceu. Porque os teus pais idólatras, os teus avós idólatras, a terceira e quarta geração na idolatria. E será que não está na hora de você se despertar para você mudar essa geração de idolatrias dentro do sistema religioso pagão? Porque nós somos um povo gentil que nós temos que voltar para a casa do Pai. Nós éramos filhos pródigos, mas com o despertar da palavra de Deus, a gente tem que tomar ciência, porque a nossa casa é debaixo das asas do Altíssimo. Porque o filho pródigo só continua no chiqueiro dos porcos quem quer. Quem quer realmente se lamear no meio dessa geração fútil, dentro do sistema da besta. Aí tem muitos por aí que diz assim: Maria Ruas tá dizendo que vai aparecer um anticristo que vai colocar um chip na testa, um chip na mão. Quanta ignorância dentro dessas pessoas, dentro do chiqueiro dos porcos, com a mentalidade ainda de porco. Sabe? Isso é mentalidade de porco, isso é mentalidade religiosa pagã, que ainda não, que eles, não é porque não conhecem a palavra de Deus, é porque eles não querem sair. E aí,
Eles não entendem o que estamos pregando para despertar. Eles não entendem o que significa desconectar do chiqueiro dos porcos para conectar com o sobrenatural, para conectar com o reino, para saber que Yeshua HaMashiach é o único digno. Ele é o portal, ele é a fonte, ele é a vida. Não existe nada dessa patifaria. Tudo isso que existe fora de Yeshua HaMashiach é Baal. Você sabe o que é Baal? São filosofias de deuses pagãos, filosofias dos nicolaítas, dos midianitas, dos jebuseus, filisteus e tantas coisas mais, que é um sistema que nasceu, saiu das trevas para enganar a humanidade. E essa humanidade não entendeu nada. Essa humanidade está morrendo no chiqueiro dos porcos, afogado na lama dos porcos, e eles não querem sair. Quando ouve a palavra da verdade, eles têm, os ouvidos deles tá fechado, eles estão cegos, estão surdos. Quando eles ouvem uma palavra que nós pregamos aqui, que é a palavra do despertar, para você buscar o conhecimento, porque o conhecimento é a realidade, é o que vai destravar a sua vida, é o que vai fazer você andar com dignidade, é o que vai fazer você conhecer quem é o Salvador, quem é Yeshua, quem é Deus. Você vai saber que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. O despertar para você meditar no seu manual de instrução. O despertar para você saber que a palavra de Deus foi criada, que é o nosso manual de instrução. É o manual de instrução da humanidade. É para quem quer, não é para todos. É só para guerreiros. A palavra de Deus é para os guerreiros. A palavra de Deus é para quem quer ter vida. Vida com eternidade. É para quem quer ter uma felicidade. É para quem quer ter o seu corpo sarado, a sua terra sarada. É para quem quer se livrar das enfermidades. É para quem quer ter uma vida plena. Isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito Santo aqui conosco. A palavra de Deus que se fez carne, e Yeshua HaMashiach, deu sangue, se sacrificou por nós, ressuscitou e está vivo e está aqui conosco o tempo todo. Porque senão a palavra de Deus não estava sendo pregada, porque senão a verdade não estava sendo espalhada. Se está sendo pregada para salvar a humanidade da morte, é porque ele está vivo. E isso é o que nos dá força para continuar. Porque se não fosse a palavra de Deus, você acha mesmo que existia mais humanidade nessa terra? Claro que não existia. Só existe porque Deus, ele é misericordioso, ele está dando tempo para que todos nós se arrependam, para que todos nós sejamos restaurados pela palavra, para que venha o avivamento, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. É o que está escrito em João 10:10. É o que está escrito também aqui em 1 Samuel, que a igreja se levanta ferozmente, manuseando a espada e pisando na cabeça da serpente. Porque a serpente está em cima dessa terra, mas a cabeça dela tem que ser esmagada todo dia pela igreja, que é a luz que resplandece o Rei da Glória. É a luz que vai andando, seguindo o mestre. Quem é o mestre? Se você entender que o mestre é o sistema religioso que você frequenta, é uma questão tua. Se você entender que o mestre é os altares de Baal que você adora, é uma questão tua. Se você acha que você está dentro de um sistema religioso pagão e você não investiga o que é uma questão tua. Agora, a partir do momento que você se disponibilizar a sua vida para você conhecer Yeshua HaMashiach e saber que ele é o único, digno de ser louvado, de ser adorado, também é uma escolha tua. Tudo aqui é você que escolhe, mas escolhe como, Maria Ruas? A partir do momento que você aprende a discernir, sabe discernir entre o bem e o mal, sabe discernir entre o altar das trevas e o altar da luz, sabe discernir entre Yeshua HaMashiach e Baal. Você sabe o que significa Baal? Você já entendeu o que significa
ser amiguinho do mundo e inimigo de Deus? Sim, porque se você adora um sistema religioso, queira ou não queira, tu é inimigo de Deus. E eu pergunto para você, você quer continuar sendo inimigo de Deus? Você quer continuar trazendo para dentro da tua casa o mundanismo? Você quer continuar sendo inimigo de Deus e você fazendo da sua vida, da sua casa, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito um altar para as trevas? Você quer mesmo sofrer com as enfermidades mundanas? Você quer mesmo sofrer com o demônio do estômago por comer comida amaldiçoada que está escrita na palavra de Deus? Oi, minha irmã querida. Glória a Deus. Bora. Agora, se você não quiser meditar no seu manual de instrução, também é uma escolha tua. Se você quer despertar e você saber o que significa alinhamento, os teus 5 sentidos naturais com os 7 sentidos espirituais para você ter governo, domínio, poder e autoridade, para toda vez que o demônio está no teu estômago, você aprender a expulsar. Porque tem um demônio no estômago que quer comer as comidas amaldiçoadas escritas na palavra de Deus. Porque nós temos que entender o seguinte, o nosso corpo, a gente tem que aprender que o nosso corpo é um templo de adoração a Deus. Templo de adoração a Deus é no se alimentar, na comida, na bebida, no se arrumar, no se vestir, no se maquiar. Tudo, o nosso corpo é um templo de adoração a Deus. E toda vez que você profana a sua comida, toda vez que você profana aquilo que você bebe, toda vez que você profana no jeito de você vestir, toda vez que você se profana no jeito de você maquiar, isso você está dando o seu corpo para adorar as trevas. E isso é um discernimento que você tem que buscar onde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual de instrução. Aonde que está escrito? Na Torá. E onde que está a revelação? Na Brit Hadashah. Agora, se você deixar o sistema pagão iludir a sua mente, se você deixar o sistema religioso tirar você da Torá, você vai se perder. Você está perdida e você vai ser simplesmente uma pessoa religiosa. Sabe que religião é o cálice dos demônios? Você sabia disso? Então, esse canal aqui é para quem quer ter maturidade espiritual. Aqui não é um canal de leitinho religioso ou papinha religiosa para você achar que você está frequentando só mais um templo de religião, que você vai ouvir a palavra e não vai despertar, não vai moer o sistema religioso que você aprendeu de geração a geração. Não. Esse canal aqui é para tocar na ferida. Esse canal aqui é para atingir o teu pecado. Esse canal aqui é para tacar fogo no sistema religioso pagão da besta que engana a humanidade de geração a geração para elas não saber quem elas são. As pessoas têm umas manias patéticas de frequentar os templos, mas sair de lá do mesmo jeito, ou chegar nas suas casas e fazer das suas casas templo de adoração ao inferno. Sabe por que é o inferno? O inferno é a ignorância, o inferno é a falta de conhecimento, o inferno é a língua do acusador, o inferno é as suas emoções presas no cativeiro, o inferno são pessoas que são usadas igual penina para infernizar a vida de Ana. Eu pergunto para você, será que dentro da sua casa não tem uma penina infernizando a sua vida? Será que não tem? Será que não está na hora de você aprender a manusear a espada e aprender a guerrear nos portais? Será que não está na hora de você aprender a entrar no trono da graça aos pés de Yeshua HaMashiach e reivindicar que a língua da penina seja cortada, que a boca do acusador seja costurada, que a cabeça do acusador esteja debaixo dos teus pés?
Olha, você sabe que tem muitas pessoas que elas não sabem o que significa oração de adoração, oração de guerra, oração de pedir, oração de clamor, oração de reivindicar, oração de cura. As pessoas elas não sabem o que significa isso. As pessoas, elas não sabem entrar no trono da graça. As pessoas não sabem nem o que significa pecado, nem o que significa iniquidade, nem o que significa transgressão. Porque o sistema religioso bloqueou a mente, bloqueou a identidade celestial da humanidade. E a humanidade precisa de restauração, precisa de alinhamento, precisa de conexão, precisa desconectar desse sistema mundano, esses sistemas criados por homens, esse sistema de lobos em peles de cordeiro que prega a palavra milagrosamente. Eles fazem até fogo descer do céu, porque na palavra de Deus está escrito: eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. E fala assim: olha a vida de vocês, sai daqui, seus hipócritas. Porque vocês usou o nome de Jesus para fazer um milagre, mas vocês mesmos não vivem uma vírgula da palavra de Deus. Então é isso que eu falo para vocês. Será que o templo que você frequenta, será que eles estão no primeiro amor? Ou eles ainda estão na filosofia do Baal? Será que o templo que você frequenta deixa o Espírito Santo entrar lá dentro, deixa Jesus entrar lá dentro, ou ele está abrindo a porta para Baal e as filosofias dos nicolaítas, as filosofias dos midianitas, as filosofias pagãs, as filosofias do sistema que usa a palavra de Deus para te iludir, para te enganar? Você sabe que o teu inimigo, o teu adversário, ele é tão astuto que ele usa o texto da palavra de Deus para enganar a humanidade. Sabe? E aí vem um bando de falsos pastores, falsos profetas, falando, pregando textos bíblicos, mas não tem revelação, mas não vive na palavra, não anda na lei e muito menos não está debaixo da graça. Eles estão debaixo da desgraça. Sabe o que é a desgraça? É a falta da graça, porque a vida deles é uma vida profana. Eles bebem o cálice do sistema religioso. E aí fica um bando de pessoas alienadas. Sabe, pessoas alienadas dentro do sistema pagão, dentro do sistema da besta, dentro do sistema do vinho podre. Sabe o que é o vinho podre? Você conhece as bodas de Caná? Você conhece que Jesus guardou o bom vinho para ser servido agora, nessa temporada, porque nós somos a geração do bom vinho. Nós somos uma geração que não tem medo de pregar a palavra da verdade, que não tem medo de confrontar o pecado que está dentro dos templos, dentro das igrejas, que esses falsos pastores, esses falsos profetas dizem: tá tudo bem, tudo pode, mulher é assim, nananana. Sabe, essa falcatrua do quinto dos infernos que esses falsos pastores, esses falsos mestres levou para dentro dos templos, dizendo que o mundanismo é normal. Sabe? Nunca que prega a palavra da verdade, nunca que confronta o pecado. Sabe por quê? Porque eles não querem perder os dízimos, as ofertas, porque eles precisam. Você entendeu? Trocar o ar-condicionado, colocar a cadeira, pagar o aluguel, comprar isso, comprar aquilo outro pro templo. Sendo que o povo de Deus sabe muito bem que dízimos e ofertas a gente primicia em Israel. É aquele que vive no primeiro amor. É aquele que vive segundo a palavra de Deus. Então, esse povo tem que ser despertado sabendo que se você primiciar e ofertar dentro de um templo pagão, é a desgraça da humanidade. Porque está escrito na palavra de Deus que a gente tem que ofertar em Israel. Aí eu pergunto para você, o templo que você frequenta ama Israel? Está vivendo no primeiro amor? Está vivendo no calendário bíblico? No templo que você frequenta,
Vive as festas bíblicas do Eterno, ou está vivendo ainda as festas dos midianitas, dos nicolaítas, dos Jebuseu, filiseus, dos heteus, ou está vivendo as festinhas da Jezabel, as festinhas do altar de Baal? Deixa eu falar uma coisa para você. Esse canal aqui é para você desconectar do sistema da besta. É para você entender que se você não está fluindo, é porque você está ofertando no altar pagão, viu? É para você estar dando o seu dízimo e sua oferta na mão de falsos pastores, de lobos gananciosos, porque eles não sabem amar Israel, eles não sabem que Yeshua HaMashiach é israelita e Yeshua não é Jesus, viu? E Yeshua, ele não é Jesus, ele não é grego, ele não é romano, ele não é pagão, viu? E ainda tirou o nome de Yeshua HaMashiach e colocou Jesus Cristo, o apelido. Jesus Cristo é apelido, meu irmão. Veja bem, se você está voltando para a prática de primeiro amor e você está amando Israel, se você está primiciando Israel, se você está dando as suas primícias no templo que vive Israel, que tem a prática do primeiro amor, que está pregando a restauração, que está pregando o avivamento. A humanidade precisa acordar e saber que a lei é boa, perfeita e agradável. Que se nós não andar na lei, debaixo da graça, nós seremos uns desgraçados nessa terra. E eu pergunto para você, você quer ser um desgraçado em cima dessa terra? E você não saber que Abraão, serão abençoados aqueles que te abençoar e serão amaldiçoados aqueles que te amaldiçoarem. Quanta humanidade maldita tem em cima dessa terra por não entender e não compreender o que significa a palavra da verdade. Agora, se você não concorda, é um problema seu. Se você não está de acordo com a palavra de Deus, fala para Deus. Fala para Deus que a palavra dele é mentira, que a palavra dele é falsa. Você tem coragem de você fazer isso? Agora você se acha que você é crente, que você é cristão? Aonde é que Jesus veio aqui para criar religião de crente e de cristão? Jesus veio aqui para criar discípulos. Jesus veio aqui para fazer do povo discípulo, ser discipulado pelo Espírito Santo, ser discipulado e ter a cobertura do sangue de Jesus. Agora você fica aí, ó, com a sua vidinha meia boca, mendigando dentro dos templos. Você acha mesmo que o templo que você frequenta é Deus, é Jesus que está lá, é o Espírito Santo que está lá? Você está muito enganado. Porque Jesus, Yeshua HaMashiach, ele é Israel, ele é israelita. E se você está com a sua mentalidade grega romana, você está perdido em cima dessa terra. Perdido, sem eira nem beira, você não sabe de onde você veio e você não sabe para onde você vai. Esse canal aqui, meu irmão, é para despertar você, para você buscar a verdade. É para fazer você pregar a cara na Bíblia e comer a Bíblia, meditar na Bíblia, para você saber quem você é. Para você saber o que significa amar Israel, para você saber o que é abençoar Israel, para você ter as bênçãos de Abraão, para você saber a sua identidade de filho, para você saber o que significa estar na lama do chiqueiro dos porcos, para você saber voltar para a casa do Eterno. Ele é Pai. Deus, Ele é nosso Pai. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender a paternidade de Pai. Você tem que saber que Deus, Ele é nosso Pai eterno. Você tem que saber que o sangue de Jesus foi derramado nessa terra para te dar entendimento, para você voltar a comunicar com o Pai. Para você ter os ouvidos abertos, você saber entender, ouvir, compreender, para você ter identidade. Para você saber que você tem acesso ao Pai. Que você não precisa de profetada, que você não precisa de templo de religião, que você não precisa de religião idólatra, para você saber que você não precisa dos hipócritas, dos falsos profetas, dos falsos pastores. Você tem que saber
quem é o povo de Deus nessa terra, quem está adorando Israel, quem está amando Israel, quem está vivendo no calendário Israel, quem está vivendo no calendário hebraico, quem está comemorando as festas hebraicas, na mão de quem que você deve depositar o seu dízimo e sua oferta e suas primícias para Deus abençoar a sua vida, porque está escrito na palavra de Deus, o que você plantar você vai colher. Onde você está plantando? Será que você está plantando na mão de um profeta, de um pastor que está vivendo Israel? Ou você está meditando aí, depositando as suas primícias, como é mandamento da palavra de Deus, numa congregação que é grega romana? E você sendo maldito, amaldiçoando a sua vida, a sua casa e a sua geração. Essa palavra aqui é uma palavra do despertamento espiritual. Agora, se você concorda ou não, é problema teu. Prega come o livro da vida, come a palavra, para você entender e compreender o que diz a palavra de Deus. Para você saber que Yeshua HaMashiach, ele é o Rei da Glória. Ele veio aqui para cumprir e mostrar para nós que é possível, que tudo é possível. Aquele que crê, aquele que é guerreiro, aquele que se levanta e pisa na cabeça do pecado, pisa na cabeça da serpente sorrateira que está dentro do teu jardim, dentro da tua casa, te iludindo, te enganando, fazendo de você lama, fazendo de você porco, dentro do chiqueiro do porco, mundanismo. O chiqueiro do porco é o mundanismo que você traz para sua vida, que você traz para sua casa e está te derrotando, te matando, te aniquilando. Ai, Maria Ruas, lá na minha igreja, o meu pastor falou que não tem problema comer todo tipo de comida, é só abençoar a comida e comer. Eu quero ver se a palavra do teu pastor e a tua ignorância é maior do que a palavra de Deus. Experimenta para você ver se a palavra do teu pastor terreno, esse cão sarnento que não conhece a palavra de Deus, se é tudo abençoar e comer. As comidas malditas que Deus já falou, não coma, porque isso daí causa um verme no cérebro, um verme no teu estômago. Esses vermes dessas comidas malditas é o demônio no estômago que mata, que destrói a sua vida, mata você, traz doença, enfermidade, obesidade, pressão alta, tudo essas porcariadas que tem no corpo da pessoa e elas não é curada, porque come comida amaldiçoada de mesa dos ídolos, dos idólatras. Agora, se você não crê, é problema teu. Se você tem a sua mente religiosa, romana, grega e de chiqueiro dos porcos, também é problema teu. Essa palavra aqui é para despertar você e fazer você meditar no seu manual de instrução. Conhecereis a verdade e você será liberto pela verdade. Você sabe que uma coisa que eu reparo, por exemplo, tem muitas pessoas que ela é jovem de idade, só que a aparência dela parece que tem 200 anos. Sabe por quê? Por causa da comida podre que come. Sabia disso? É porque as pessoas envelhecem, têm envelhecimento precoce da pele, do cabelo. Sabe por quê? Porque come porcaria, comidas amaldiçoadas, comidas sacrificadas a ídolos, aos ídolos. Você sabe o que é ídolos? Você sabe onde você sabe o que significa isso? Você meditar na Torá. Você sabe o que é Torá? Torá é acertar o alvo. É você andar no caminho que Yeshua HaMashiach já trilhou para que nós andamos. Agora, se você não entende, não compreende do que eu estou pregando aqui, tá na hora de você começar a se despertar, meu irmão. Tá na hora da humanidade se levantar e guerrear. Tá na hora da humanidade saber quem é. Restauração de identidade. Tá na hora da humanidade aprender a curar as suas almas com a sabedoria. Sabe? Esse mimimi. Ai, você tá falando da religião de fulano, de cicrano, de beltrano. Isso é típico de alma fragmentada, quebrada, despetalada. As suas emoções foi ferida. É por isso que muita gente fica defendendo o sistema religioso da besta. As pessoas não sabem o que significa o sistema religioso da besta.
E aí fica defendendo esse sistema pagão em cima dessa terra, essas bestas, sabe? A mentalidade tá bloqueada. O sistema pagão enganou a humanidade, faz da humanidade comércio e a humanidade não se desperta e fica lá caído na lama, no chiqueiro, no meio dos porcos. Agora, se você não entende, não compreende o que estou pregando aqui, é um problema seu também. É uma escolha tua. É a escolha de cada um. Porque Deus já deu livre arbítrio para você conhecer a verdade. Mas eu te pergunto, você conhece a verdade? Para você saber o que é ser livre? Para você saber o que é ter liberdade? Porque só na verdade você vai ter liberdade. Porque se você não conhece a liberdade, você está preso no cativeiro do inferno. Você está preso nas maldições que está escrito lá no resumo da lei, Deuterônimo. Será que você já despertou para você meditar em Deuterônimo, para você saber o que é as maldições do altar de Baal? É isso aí. Essa palavra hoje é para despertar a mentalidade daqueles que estão cativos, no cativeiro do inferno. Shalom, shalom. Glorioso é o nosso Rei da Glória, Yeshua HaMashiach, filho do nosso eterno Pai. Shalom, Shema Israel.